Disseram-me que estamos todos no mesmo barco, que eu não ficasse preocupado com alguns estragos. Só até que analisando eu descubro esses fatos. E há 5 séculos disseram isso aos ancestrais escravizados. Desta Lagoas, que foi o berço da nacionalidade brasileira, de uma nacionalidade brasileira que ainda está por se constituir. Esse é o podcast Palmares FM, uma realização do curso de História da UFAL. No terceiro episódio do podcast Palmares FM, trazemos uma entrevista especial com o professor Dr. Wilson do Nascimento Barbosa, professor titular de História Econômica da Universidade de São Paulo. A entrevista foi dividida em 2 partes. Na primeira, no dia 3 de dezembro de 2022, as professoras de História da UFAL, Ana Paula Palarmatiuk e Irineia Franco, conversaram com o professor Wilson sobre o movimento negro unificado, neocolonialismo, história contemporânea, racismo estrutural, lutas sociais e antirracistas no Brasil, marxismo, materialismo histórico e outros temas, além de reflexões importantes sobre a relevância dos estudos coletivos para a construção de uma consciência crítica que possa intervir na realidade. Boa audição! Então, olá pessoal, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindos ao podcast Palmares FM, projeto dos cursos de História da UFAL, que conta com os apoios do Programa de Pós-Graduação em História, da Revista Crítica Histórica e do Centro de Pesquisa e Documentação Histórica. Eu sou Irineia Franco e junto com a professora Ana Paula Palarmatiuk, nós vamos conversar hoje com o professor Wilson do Nascimento Barbosa, meu querido professor Wilson. Professor Wilson, muito obrigada pelo aceite, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Obrigadão mesmo. Eu vou apresentar aqui rapidinho o professor Wilson, para quem ainda não conhece. O professor Wilson nasceu em 1941 no Rio de Janeiro, é formado em História pela Antiga Universidade do Brasil. Durante a juventude atuou aí na luta contra a ditadura militar, depois no exílio foi morar no Chile, foi para a Suécia. Lá se graduou em Economia e Estatística pela Universidade de Lund, fez também o seu doutorado em História Econômica com a tese Brasil, a Overview of the Brazilian Economy, 1940-1980, sobre orientação do Lennart Joberg, acho que é Joberg. O resumo dessa tese foi publicada em português, com o título Crescimento Econômico e Políticas do Governo do Brasil de 1940 a 1980. Com a redemocratização, o professor Wilson voltou para o Brasil, depois dessa estada no Chile, na Suécia e Moçambique também, onde ele trabalhou como economista no Ministério dos Transportes, no governo socialista da Frelimo. Em 1988, o professor foi aprovado no concurso para a disciplina de História Moderna do Departamento de História da FEFELESH-USP. Também lá defendeu a sua tese de livre docência, intitulada A Crisálida, Aspectos Histórico-Econômicos do Fim da Escravidão no Brasil, 1850-1888. E em 2006, tornou-se professor titular de História Econômica. O professor Wilson fez um trabalho maravilhoso de formação, de orientação, com uma série de estudantes de História. Eu sou uma privilegiada por ter sido sua aluna, desde a graduação até encerrar o ciclo com o doutorado. Das articulações que a gente fez lá, e eu pude presenciar algumas delas, né? O professor Wilson fundou e coordenou o Núcleo de Economia, Política e História Econômica, o NEF, em 1996. Também coordena o Núcleo de África, Colonialidade e Cultura Política, o NEACP, em 2006. Esse espaço a gente originou a revista Sankofa, Revista de História da África, Estudos da Diáspora Africana, que hoje está vinculada à Universidade de São Paulo, né? E também o Wilson trabalhou muito na pós-graduação, na graduação, muitas palestras, muitas conferências, e encerrou a aposentadoria em 2017. Na verdade, continuou atuando, né, Will? Dando orientações e ainda está com orientandos terminando teses de doutorado. Então, professor Wilson, mais uma vez, muito obrigada. A gente fez essa apresentação, assim, muitas informações, mas é porque é importante, ainda faltou muita coisa, mas a gente vai poder conversar um pouquinho agora. Bem,
Wilson, a gente temos aqui algumas questões que foram, inclusive, encaminhadas pelos nossos colegas do curso, o professor Anderson Almeida e o professor Danilo Marques, que hoje é coordenador do NEABI, do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da UFAL. Então, a gente vai começar as questões falando sobre o movimento negro unificado nos anos 1980 e 1990. O acervo do NEABI, que é um acervo assim, muito rico, tem alguns registros da presença do senhor aqui nos anos 80, nas atividades da Serra da Barriga, dos simpósios nacionais. Aí o professor Danilo está querendo saber, para o senhor poder falar mais para a gente de lembranças desse período das peregrinações na Serra da Barriga e nos anos 80, e que avaliação o senhor faz da importância histórica das lutas. É o seguinte, aquela experiência nossa, eu andava muito com o Cabenguele, né, e com o Joel Rufino, estava até mais com o Joel Rufino, que nós somos colegas assim, de graduação, e o Joel era uma pessoa muito generosa, muito legal, nós sempre nos demos muito bem, nunca tivemos problema nenhum, nós fizemos umas 30 mesas juntos, naqueles anos 80, 90. Depois eu fiquei mais preso aqui na USP, e também não éramos mais tão jovens, não tínhamos mais aquela energia, né? E você sabe que fazer mesa, você tem às vezes que ir no lugar e ainda pagar a passagem do ônibus de ida e volta para poder ir naquele lugar falar, né? Então é difícil, às vezes você vai para outro estado, você tem que pegar o ônibus 2 dias antes, ou o dia antes, fica pesado. Você com curso para dar e tudo, a gente vai pouco a pouco tirando o pé do acelerador. E os nossos passeios aí eram dentro dessa perspectiva. A gente ia aí para a Federal de Alagoas, em Maceió, né? Fazia umas palestrinhas. Depois a gente subia lá a serra e tal. No ano seguinte a gente voltava já outro grupo, mais heterogêneo. O que eu poderia dizer disso? A experiência melhor era o contato com a população. Né? No começo, esse contato com a população, digamos que era mais espontâneo, mais autêntico. Depois, aquilo foi assumindo uma certa característica, eu não vou dizer comercial, mas era quase. Né? O pessoal via a gente lá todo ano e tal, começava a encher a panela, queriam mais ver do que na minha opinião. Então a gente ia assim mesmo, e aí aparecia também uns picaretas para se juntar à marcha e tal, atrapalhar um pouquinho, mas era assim que a gente ia levando. A diferença dos anos 80 é que havia uma expectativa política no movimento negro. Essa expectativa política, de uma certa maneira, vinha dos debates dos anos 50 e 60, dos 40, 50 e 60, a maneira de enfrentar isso era uma maneira um tanto cética quanto ao Estado. Então a nossa postura era bem crítica, né? E a gente acreditava na mobilização das pessoas. À medida que mais pessoas forem se incorporando, melhor será a qualidade do movimento. Mas eu diria que o governo Fernando Henrique, ele deu para usar uma expressão verdadeira, uma gingada, né? Na roda da capoeira, ele deu a gingada e meteu o pé na cara de quem estava distraído, no caso, o movimento dele. Por quê? Porque ele oficializou a reivindicação dos negros. Então, já estava, numa certa perspectiva, encaminhada a ideia da cota, do ensino de África, mas isso ainda estava sendo feito de uma maneira heróica. Um outro professor que queria ia lá e fazia uma palestra, dava um curso, etc. Eu dei, acho que o curso de História da África, por exemplo, em 89, quando começou o governo da Irundina, eu fui lá e dei aquele curso. Depois o Cabenguele foi junto com meu Deus, o professor lá que você mandou a palestra dele.
Clóvis Moura. Clóvis Moura. Foi ele e o Clóvis Moura e deram outro curso. Depois o Clóvis Moura marcou um curso com o Cabenguele, mas aí ele estava doente, eu dei a parte do Clóvis Moura. Então a gente fazia esse tipo de atividades, né? E fazíamos palestras que eram mais ou menos agressivas no plano político. A gente tentava mobilizar a juventude para pensar os problemas e caminhar propostas. Uma luta política reivindicatória. Mas eu diria que o Fernando Henrique, ele terraplanou isso tudo, vou usar a terrível expressão que terraplanou, porque ele começou a cooptar pessoas. Ele arranjava um emprego para um, uma posição para outro, e eu acho que foi tirando a força do movimento. E no governo Fernando Henrique para o primeiro governo Lula, houve uma mudança no movimento. Ele deixou de ser um movimento crítico e passou a ser um movimento, eu vou usar o termo reivindicatório para pegar like. Mas eu acho mesmo que não é um movimento exatamente reivindicatório, é um movimento pedinte. Quer dizer, entramos nessa fase pedinte do movimento dele, que é mais ou menos, sabe, o bebê que deixou cair a mamadeira. Ah, eu quero isso. Aí o governicho vai lá, dá uma pitanga para ele. Aí outro pede outra coisa. E aí teve umas pessoas que se alojaram no aparelho do Estado com títulos aparentemente imponentes. Eu diria que isso é bem africano, que é a política do sobra, né? O colonialismo fez isso com os sobras africanos. Ele chegava na aldeia, dava uma cadeira torneada assim para o chefe e nomeava o sujeito cabo do exército colonial, dava uma farda para ele e tratava com tudo diretamente com ele. Ignorava a população. Eles diziam que isso era um processo de aculturação. Eu diria que nós entramos num processo de aculturação do movimento dele. A meu modo de ver, o MNU não entrou nessa. Mas muitas pessoas, personalidades até, entraram nessa e ficaram boazinhas. Então nós deixamos de ver no Estado um adversário que precisava ser domesticado e passamos a ver no Estado o nosso parceiro. E o parceiro, evidentemente, te dá as coisas que ele quer te dar. Você não pode reclamar do seu parceiro, né? Vocês me convidam para ir na casa de vocês e tal, vamos lá tomar uma cerveja. Aí eu sento lá, você põe uma garrafa de vinho francês para você e dá uma latinha de cerveja para mim, né? Vou pegar duro, uma latinha de Antártica hipergelo daquela. E aí eu não posso reclamar nada, você está me dando o que você quer. Você me convidou para ir na sua casa e está me tratando bem. Eu, se tiver que falar, né, abre essa latinha de sardinha para você aí, eu abro a latinha de sardinha, não posso reclamar nada. Quer dizer, nós somos domesticados, no meu modo de ver. Não estamos combativos, etc. Depois eles jogaram o processo identitário copiado dos Estados Unidos, com a ajuda do governo americano, em cima da gente. E nós deixamos de seguir a nossa tradição, da nossa história, da nossa experiência, etc. E estamos muito envolvidos nessa discussão identitária, e se ela enfatiza a diferença, ela não é propriamente reivindicatória, ela já é quase que uma política oficial. Por exemplo, se a gente vê a Rede Globo, foi inundada por pretos, mestiços. Mestiço é uma palavra que já está condenada, porque os animais são mestiços, mistos, digamos, pessoas de grupos étnicos diferenciados, misturado dá aqueles espécies. E essas pessoas fazem anúncio e tudo. Quase está virando um monopólio. É quase que um monopólio. Para vender um aluguel aparece o pessoal da cor. Para vender um sedativo aparece o pessoal da cor. E com isso,
é uma exacerbação da política que existe nos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos, o negro é 11% da população e recebe uma visualização de 15%. Mas no Brasil, o negro, eu diria que é 67% da população, oficialmente é 57%, e está recebendo quase que 100% de visualização. De repente, o branco foi banido dos anúncios, dos postos de repórter, da televisão, etc, etc. Eu acho que é uma jogada de fachada. O investimento mesmo na população negra é mínimo. Coisas que podem ser corrigidas praticamente quase por decreto, como, por exemplo, a elevação do nível de rendimento. Se o indivíduo faz um trabalho igual, é a mesma reivindicação das mulheres. O salário tem que ser igual. Isso precisa dar um decreto e acabou. Não dão. É blá, 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 blá. Então, para eles isso é mais barato, por exemplo, eles têm 10 gerentes na empresa. São todos masculinos. Aí manda os 10 embora e bota 10 mulheres no lugar, ganhando 2/3 do que ganhavam. Eles estão fazendo economia. Então isso eu acho que não é uma luta, no meu modo de ver, é uma acomodação. Na acomodação nós recebemos migalhas. Não podemos reclamar. Nós fomos convidados para um banquete. Você está no local do banquete, não quer dizer que você vai ser servido no banquete. Você foi convidado para um banquete. Mas ninguém lhe deu um ticket, você pode sentar naquela cadeira que você vai receber comida durante o banquete. Ninguém fez isso. Nós estamos muito sem vergonha, pretinho. Nós estamos sem vergonha. Estamos pegando esmola. E se eu peguei a esmola, não me interessa se a Neia pegou, se você, Ana, pegou, eu não estou safo. Isso me lembra mais ou menos a situação de certos grupos de esquerda que eles perdem a eleição num lugar e são postos no ostracismo. Aí eles falam cobras e lagartos daquela direção, daquele lugar. Isso aqui é horrível, precisa ser demolido, esse prédio tem que ser queimado, blá, blá, blá. Aí na próxima eleição eles ganham. No dia seguinte está tudo bem. Não, aqui é ótimo, nós dialogamos. Eu acho que é muita imaturidade política que nós estamos vivendo atualmente. Numa certa medida, a imaturidade política se explica pelo aumento quantitativo brutal dos participantes. Vou chamar de participantes. Entrou toda uma massa que não fazia política há 40 anos atrás ou há 20 anos atrás, não existia. Agora são dezenas de milhares de pessoas, núcleos em toda a parte, etc, etc. Mas o rebaixamento do nível político é muito maior do que a explicação pelo aumento numérico. São pessoas mesmo que não se interessam por uma discussão crítica, por uma formação ideológica ou até uma formação política mais comprometida, que exige coisa para os seus. Darei como exemplo esses 33 milhões de pessoas que estão jogadas na rua ou morrendo de fome. Ninguém fala nisso. Parece que está tudo bem. E darei outro exemplo mais cruel: os votos do Bolsonaro na eleição. Você mede a despolitização sabendo que uma grande parte das pessoas pelas quais nós lutamos durante algum tempo, ou bastante tempo, levando em consideração o nosso tempo de vida, que não é muito, votaram no Bolsonaro. Então aí com a cara limpa, fazendo coisa. Então eu acho que há um movimento de despolitização, sim. E esse movimento não atinge só a sociedade em geral, mas atinge também o movimento reivindicatório, étnico, feminista e outros, que se tornaram coadjuvantes do sistema de poder.
Nossa, Will, essa é uma resposta que eu acho que já casa bastante com a pergunta que a professora Paula quer te fazer, né, Paulinha? Não necessariamente, porque enquanto ele falava eu pensei em outra coisa. Né, essa sua fala da coisa, principalmente a gente sai de 88 com uma Constituição cidadã que é incorporada, que é normatizada, né, durante o governo, principalmente durante o governo Fernando Henrique, em que a gente vê, do ponto de vista do movimento social, na relação com o Estado e na relação com a própria sociedade, um esvaziamento completo e uma onguização dos movimentos sociais, né? Então, isso tem muito a ver com um projeto do Departamento de Estado norte-americano mesmo, né? Que é de ser o bombeiro dos movimentos sociais, né? Dos movimentos sociais reivindicatórios, e que tinham muita potência do ponto de vista até de uma mudança mais estrutural mesmo, né? Como é o caso do movimento negro unificado, que você está fazendo aí um pouco o balanço disso nos anos 90 e início dos 2000. A minha pergunta, a hora que você estava falando sobre isso, me veio na cabeça o debate que está muito colado com o trabalho do Florestan Fernandes, que é a integração do negro na sociedade de classe. Isso que acontece nos anos 90, você deu várias razões, vários contextos e tal, mas existe um projeto, né? Existe um projeto. Então, estou aqui pensando muito no que está sendo discutido hoje. Eu não conheço profundamente o trabalho do Florestan e tal, mas de uma apropriação do trabalho dele, a partir dos anos 80, principalmente, nesse projeto de integração do negro na sociedade de classe. Como é que vai se dar, né? E que a gente está vendo que você não diz cooptação, mas é como se fosse uma cooptação, né, do movimento negro. Tem a ver ou eu estou viajando? Olha, eu acho que é uma estratégia, porque com o fim da União Soviética, os líderes ocidentais, eles puderam dar um passo adiante. Eles já vinham desqualificando todas as direções políticas que pertenciam a partidos de operários ou de trabalhadores ou partidos comunistas, partidos socialistas ou de esquerda. E eles só reconheciam como lideranças os movimentos que não pertenciam a esses partidos. Então, o que eles quiseram fazer? Eles meteram uma cunha entre o partido político e a reivindicação social. Meteram uma cunha. Se você reivindica, mas você não é politizado, não pertence a partido A, B ou C indesejável, a sua reivindicação pode ser tratada e resolvida a seu favor. Se você pertence, faz parte de um plano estratégico global de domínio do mundo pelo comunismo e pela União Soviética. Eles tinham essa cunha, eles metiam sempre essa cunha. Com o fim da União Soviética e o desaparecimento prático do movimento comunista, que desapareceu, eles ficaram a cavaleiro dessa situação. O primeiro lugar onde eles generalizaram essa política de destruição da esquerda foi na Itália. Se nós pegarmos ali de 76 a 85, foi sucateado completamente a discussão política de transformação ou de proposta de utopia na Itália. E logo em seguida na França. E foi hiperqualificado o movimento social. Quer dizer, se é um movimento social, é bom, desde que não seja influenciado por esquerdistas ou comunistas.
E aí surgiu a nova esquerda. O que é a nova esquerda? A nova esquerda é o Blair, é o presidente Clinton, né? É o Fernando Henrique Cardoso. Eu conheci o Fernando Henrique Cardoso no passado. Ele era uma pessoa progressista. Ele se adaptou a isso, desapareceu. Deixou de existir. Porque, em vez de você combater o imperialismo, você nega a existência do imperialismo. Não, o que nós temos são sociedades democráticas. Essas sociedades precisam ser aperfeiçoadas. Não se aperfeiçoa a sociedade apresentando um modelo de outra sociedade, fazendo propostas de mudança radical. Por que esses governos todos são governos burgueses? São governos escolhidos pela população. Eles apostaram na despolitização da sociedade. E como eles têm uma mídia tremenda, eles puderam materializar isso, porque o fim da União Soviética permitiu a eles criar a rede internacional, transnacional, de satélites. Eles puseram 180 ou 200 satélites, transmitindo as comunicações para o mundo inteiro. Agora essa rede está se tornando privada. Antes era de meia dúzia de grandes empresas, oligopólios, que nem se podia falar que aquilo era privado. Era praticamente um serviço público. Mas eu darei um exemplo. A Suécia, por exemplo, era um reino encantado, isolado do capitalismo. Havia empresas capitalistas lá, mas 60% das empresas já eram estatizadas. Era um tipo de socialismo. Agora, o que eles fizeram na Suécia? Na Suécia tinha duas emissoras de televisão. Uma privada e uma do Estado. Canal 1, Canal 2. Com a rede de satélites, ele para um satélite em cima da Escandinávia lá e transmite todo o lixo americano para a Escandinávia. Você liga a sua televisão, entra na hora. Eles acabaram com a liberdade do governo sueco de influenciar o povo sueco. Todos os povos do mundo ficaram submetidos à rede de canais. Hoje de manhã aqui caiu a eletricidade. Quando pinga 2 gotas de chuva, a empresa italiana que comprou a Eletropaulo, a tal de Enel, empresa de eletricidade, veja, ela tem tanta vergonha de existir que ela se escondeu desse nome sem marca. Empresa de eletricidade. Vai ter empresa de pão de queijo, empresa de tirar meleca, empresa de fabricar sorvete. Não tem mais nome das empresas. Antes era a ESSO. A ESSO era um monopólio gigantesco americano que distribuiu 200 milhões de lampiões para os chineses para depois vender querosene. Não existe mais. Agora você não sabe o nome das empresas. Eles botam um nomezinho assim, Tio, Bel, Gil, Gal. E aí você está ferrado. Você não tem nem onde reclamar. Caiu a energia aqui, caiu 2 gotas d'água de chuva, assim, pum, a TV vai embora. Quando a TV vai embora a internet, está tudo pendurado no mesmo fio, vai embora o seu telefone, está pendurado no mesmo fio. Quer dizer, é até uma estratégia de destruição de um grupo que você queira. Porque para eles dar um golpe exterminador, é só desligar a rede elétrica. O assassino chega na sua porta e você não sabe que ele está andando na rua. Já dizia Bertolt Brecht. Você não vai saber o que aconteceu. Então, esse sistema é o aperfeiçoamento da escravização em massa. O que eles atribuíam à União Soviética são eles que fazem. Mas aí vem o indivíduo que não é de esquerda, que não tem uma utopia, não tem um projeto de mundo, e diz que não, isso é bom, isso é maravilhoso. Que bom cair todas as nossas comunicações ao mesmo tempo. Nós podemos fazer uma fogueira no meio da sala e comer marshmallow. Então, nós chegamos a esse ponto. Você vai dialogar com uma pessoa que diz que é progressista, que diz que é de esquerda, o cara que dá esse argumento. Não serve para a gente fritar marshmallow no meio da sala. Não é tão ruim assim. Ora, foi exatamente isso que eles fizeram ao nível do Estado do terceiro mundo. Vou só dar um exemplo. Um exemplinho. Eles inventaram a teoria do terror internacional árabe, baseado no islamismo.
tudo isso para dividir os povos. Em que consiste esse terror? Lá, bomba, não sei o que, homem explosivo, né? Qual é a fonte disso? Isso não se fala. A rede de 180 canais de televisão dos satélites entra num país árabe, veja que não estou defendendo a cultura árabe. Ele entra num país árabe, que é islâmico, e transmite mulher pelada, e desculpe usar essa categoria, para dentro da casa do islâmico. A mulher islâmica, o marido islâmico, os filhos islâmicos têm que ver mulher pelada na televisão. Porque é a liberdade americana. Essa é a liberdade. Você está pelado na televisão. Ora, não estou defendendo que se deva viver nas trevas, etc, etc. No fundo, eu não vejo nada demais em transmitir mulher pelada. Mas, gente, a cultura dos caras não quer isso. Então você tem que botar isso lá no mundo árabe, tem que botar isso num cinema privado, que o cara tem que comprar a entrada e ver. Tem que se adaptar às necessidades históricas daquela sociedade. Não, eles passam a carreta por cima de qualquer cultura e de qualquer povo. É o que eles dizem que é. O que eles dizem que é bom, é bom. O que eles dizem que é ruim, é ruim. Você ir a um sindicato fazer uma reunião política é ruim. Você fazer uma reunião de negros e criticar o Estado como um instrumento do monopólio, da exploração, é ruim. Agora, você botar um brinco no nariz, outro na orelha, não tenho nada contra quem põe. Eu estou dizendo os costumes que eles impõem. Trazer o tribalismo sem significado de volta é bom. Manter o tribalismo com significado é ruim. Então eles transformaram a cultura numa coisa vazia. Esse bloco vazio é que o neocolonialismo prega e distribui para todo mundo. Se você não aceita isso, você é um terrorista, você é um totalitário. Quer dizer, a utopia virou totalitarismo. Pelo amor de Deus. Eu querer que tudo na sociedade funcione melhor, de acordo com o que cada grupo decide que deve funcionar, porque essa é a nossa proposta. A nossa proposta é o seguinte: os professores reúnem e resolvem o problema das escolas. Os médicos reúnem e resolvem o problema do hospital. Os jornalistas reúnem e resolvem as matérias de jornal. Não é nada para ser ditado por meia dúzia de monopolistas. Um explorador de mão de obra na África do Sul, herdeiro de uma fortuna de contrabando de diamantes e de extração de ouro, perde a cidadania americana, compra não sei quantas empresas, compra o tweet, e você tem que proceder no tweet como ele acha que é. Ele é um ditador pior do que o Stalin. Sabe por quê? Porque nem os méritos do Stalin ele teve na vida. O Stalin, ele botava as bombas ele mesmo. Ele assaltava as empresas americanas de petróleo em Baku, ele pessoalmente. Ele foi desterrado para a Sibéria, foi preso. Ele tem uma vida revolucionária até chegar ao poder. A vida desses indivíduos é parasitária. Eles não viveram nenhum momento emotivo de relação com a massa ou com o povo. A massa e o povo, para eles, é uma espécie de carneiro que ele vai tirar a lã e depois vai cozinhar no forno. Daqui a pouco ligando. Desde sempre brasileiro, argentino. Eles, capital do Brasil, Buenos Aires. Capital da Argentina, La Paz. Tá bom. E uma rede de satélites que entra no país de sul a norte em fila, enfileirados. Esses satélites são do governo americano. Não, o governo americano diz, não tem nenhuma responsabilidade nisso. Isso é uma empresa privada. Você tem que perguntar para o diretor da empresa. Eu não tenho nada a ver com isso. Então isso é que eles transformaram o mundo. E o Brasil foi transformado nisso. E todos os movimentos identitários ou reivindicatórios dos brasileiros foram transformados nisso. Um apêndice da vontade do imperialismo e dos projetos neocoloniais. Não pode ter uma tintura, uma demão de tinta que você, Ana, coloque, que você, Irineia, coloque, ou que eu, Wilson, queira colocar. Senão vamos mudar esse troço aqui. Não. A cartilha está aqui, você não sabe ler? Leia isso aqui. Ah, se você não consegue ler com tinta vermelha, eu lhe arranjo um óculos para você conseguir ler. É assim, está tudo pronto. Eu me lembro que uma vez eu conversando com um agente da CIA, ele disse para mim que ele era contra a política da ditadura de 64,
de exterminar fisicamente as lideranças populares. Nós, na CIA, somos contra isso. Você não pode assassinar um chefe dos pescadores, um chefe de um sindicato de construção civil. Isso está errado. Isso que a ditadura está fazendo está errado. Você tem que mudar a mentalidade dele para ele servir aos objetivos da democracia. O cara disse isso para mim em 1965. Eu disse, bom, pelo menos vocês não são a favor de exterminar fisicamente as pessoas, já é um grande progresso. Ele disse, não, isso é coisa que tem civilização, isso. Nós somos civilizados, pelo amor de Deus. A nossa civilização é ocidental e cristã. E eles estão aplicando a civilização ocidental e cristã na gente, filho. O terreiro de candomblé você toca fogo. Exatamente. E a religião você ganhando importa mentes e corações, né? A religião você importa do sul dos Estados Unidos. Por que a religião do sul dos Estados Unidos é boa e o terreiro de candomblé você bota fogo? Pelo amor de Deus. Então é esse o problema que nós estamos sofrendo. Não há debate ideológico, não há debate político, não há reivindicações de baixo para cima. Os projetos de reivindicação já vêm prontos. Você começa as passeatas do Bolsonaro e você chega e vai espiar, tem muita gente. Todos estão com o mesmo cartaz impresso na mão. Quer dizer, isso quer dizer que existe um lugar onde os cartazes são impressos. Eu, quando esteve preso na ditadura, eu ia para a tortura, no exército tinha um caixote com um magneto montado em cima para te dar choque. Era verde oliva, a cor que o caixote estava pintado. Quando eu chegava na marinha, o caixote era igual, só que era pintado de cinza, escuro, porque estava na marinha. Na aeronáutica, certamente, estava pintado de amarelo. Eu não fui para a aeronáutica preso. Quer dizer, você tem que perguntar qual é a fonte que fabrica esses caixotinhos com magneto em cima. É a mesma. Então você vê o Bolsonaro, quem foi a fonte que fabricou todos esses cartazes reivindicatórios? Fechamento do Supremo, fora Tribunal Eleitoral, morram os pretos. Quem fabricou isso? Foi tudo feito na mesma gráfica, pago de uma vez só, impresso numa tiragem lambada, para distribuir aquilo rapidamente para a manifestação do dia seguinte. Nós vivemos nesse mundo. Você liga a televisão, entram os canais todos pré-fabricados, fabricados em série, com a baboseira fabricada em série, bobagem, mentira, cavalice, morte da cultura local, morte da cultura nacional, morte do direito de reivindicação, porque você hoje tem o seu filho, você vai para o trabalho, ou vai ganhar a vida com dificuldade, que nem emprego tem mais, e o seu filho fica em casa jogando videogame, matando, explodindo, aterrorizando, esquartejando, etc, etc. O que ele vai fazer daqui a 7 anos? Mas eles acham ótimo. Temos que entreter essa garotada. Quando eles tiverem 15 anos, começam a matar por aí. O Brasil só vai ter cadeia e praia, mais nada. Essa é a visão que eles têm do nosso país. Enquanto isso, eles vão tirando os minérios, tirando tudo, etc. Nós, brasileiros, já chegamos ao ponto de elegermos um presidente e dar as nossas coisas para ele. Dá. O cara deu a base de Alcântara, que eles tinham sabotado, matou 20 brasileiros lá dentro da prisão. Ele deu de presente, fica para vocês. Quer dizer, quem é que não quer uma base de lançamento de foguetes na linha do Equador? É o lugar perfeito. Nós demos a nossa que nós tínhamos para eles. Nós demos uma fábrica de lítio, a única que nós tínhamos no Brasil, demos para eles. Presente. Bolsonaro fechou a fábrica, despediu os trabalhadores e deu a fábrica para esse homem aí do sul-africano lá que você tem. Não quero nem saber os nomes dele. Sim, sim. O dono do Twitter. Tudo que você está falando estava aqui conectado com a outra questão que eu ia trazer sobre a luta antirracista no Brasil, né, e a relação que está dada, né, em tudo que você mencionou, dessa luta antirracista com a luta anticapitalista. E aí, como que a gente pode pensar, então, essa luta nesse contexto de avanço aí do fascismo e como você bem colocou da situação do governo Bolsonaro agora, né? Quer dizer,
um fim e não fim do governo Bolsonaro. A gente ainda vai ter que lidar com toda essa eu ia falar uma palavra feia também aqui, tudo a meleca que ficou, né, ainda que está aí. Então, se você puder complementar aí do que você está falando um pouco sobre isso, sobre a luta antirracista, anticapitalista, para a gente enfrentar aí o avanço. Essa questão, eu acho que ela passa por uma impossibilidade. Ou seja, o racismo estrutural, no meu modo de ver, ele é o fundamento da sociedade brasileira. Se nós olharmos tudo que foi feito no Brasil, nos últimos 200 ou 300 anos, é produto do racismo. A próprio nível de renda da grande massa da população é uma expressão do racismo. Ou seja, pessoas que vivem na Europa e que pagam lá para a mão de obra, vamos dizer, $10 por hora de trabalho, ou $15 por hora de trabalho, eles chegam aqui e querem pagar 50 centavos de dólar por hora de trabalho. Isso não tem nenhuma relação nem com as condições do trabalho no Brasil, nem com o nível de desenvolvimento das forças produtivas no Brasil. Então, por que um indivíduo quer pagar 10 vezes menos, 5 vezes menos que seja, por um trabalho de uma pessoa que é um ser humano igual ao outro? Então, isso se explica, no meu modo de ver, porque no Brasil se criou uma sociedade por acaso. Uma coisa é você invadir a Índia e a China, que são estruturas sociais montadas desde há muito. Outra coisa é invadir o Brasil, cuja estrutura social, que são as aldeias indígenas, as nações indígenas, você pode destruir a tiro de canhão, a sopapo, e escravizar essas pessoas e destruir a sociedade que eles representavam. O Brasil não foi montado, não é uma superação de uma sociedade por outra. Ele não foi montado a partir de uma sociedade que existia. Ele foi montado a partir de nenhuma sociedade. E não foi montado com o interesse ou objetivo de gerar uma sociedade. O Brasil transformou-se em uma sociedade por negação. Ninguém montou uma sociedade aqui. Mas se você ajuntar muita gente num lugar e depois você expulsar uma parte dessas pessoas de perto de você, que você não quer nem pagar a comida que eles comem, então você está montando uma sociedade. Mas aquelas pessoas que estão lá fora da sua sociedade, ainda que tenham sido expulsas, ou que estão lá fora da sua não-sociedade, ainda que tenham sido expulsas da não-sociedade, ao serem expulsas, elas fazem parte da sociedade que você, sem querer, montou, ou a revelia da sua vontade se montou. Então, o Brasil é uma tragédia. Se tivesse que usar uma palavra para definir o Brasil, a palavra que melhor define o Brasil é inferno. O Brasil é um inferno da condição humana. Tanto é assim que os modelos da África do Sul, tão famoso do apartheid, o modelo de exploração escravista no Caribe, o modelo de exploração na Colômbia, na Venezuela, em todas essas partes, foi copiado do sistema de escravidão do Brasil. Quer dizer, o Brasil é pai do subdesenvolvimento mais profundo que existe. E como é que a gente pode supor que esse subdesenvolvimento mais profundo não tenha raízes? Quer dizer, que ele não venha de alguma coisa real, que ele não é uma forma realmente existente. E é por isso que o racismo no Brasil é estrutural. Todas as ações aqui, levadas pelo poder público, confirmam a estruturalidade do racismo. Mesmo o discurso da, eu vou dizer esquerda, para não dizer pseudo-esquerda no Brasil, é um discurso coalhado de racismo. A maneira como é apresentada ao cidadão comum, etc., é uma maneira racista. A maneira como se despreza a matança da população que existe, porque ela é subordinada ou negra, é uma maneira racista. Eu acho muito difícil as pessoas que não são negras ou não são mestiças no Brasil tentarem entender realmente como o Brasil é estruturado.
Evidentemente que todos aqueles que galgarem posições de poder vão imediatamente desfazer esse meu discurso. Está tudo bem, entendeu? É como na batalha de Waterloo às 10 horas da noite. Os oficiais gritaram para os soldados: está tudo bem, continuem lutando. Mas nós sabemos que essa luta está perdida. Então, quando eu digo isso, não é porque eu quero piorar a situação, é porque a situação é pior. É uma constatação minha. É uma constatação que eu faço mais de 30 anos, 40 anos. Eu, Joel Rufino, Kabengele Mudanga, nós estamos dizendo isso há 40 anos. E, evidentemente, as mudanças que se produzem são muito pequenas, porque as pessoas que poderiam contribuir para algumas mudanças terminam cooptadas e fazendo o jogo do que está estabelecido. Então, acho que a situação do racismo estrutural não é no contexto do avanço do fascismo. O avanço do fascismo é um subproduto do racismo estrutural, porque é um dos modos que o Estado brasileiro pode se virar para tratar com a sociedade. Se os elementos da ordem, se esses 2 milhões de seguranças de vigilância privada que a gente tem, mas esses 600 mil elementos das Forças Armadas, mais 1 milhão de polícias civis que nós temos no Brasil, se eles pararem de matar os negros e os mestiços, o Brasil se tornaria um país civilizado. Mas o Brasil não é civilizado. Não é. Um lugar que as pessoas moram na rua, passam fome, os direitos previdenciários das pessoas são removidos pelo governo. Vejam, não é por um grupo que tomou algum lugar, não é pelo governo. E esse governo é eleito. Esse país, minha gente, vai ter que acontecer alguma coisa no mundo para ele melhorar. E eu não estou vendo, olhando para o fundo do túnel, eu não estou vendo essa melhoria que vem aí. O Brasil é como a Indonésia, é como a Nigéria, é como a África do Sul. É um lugar muito mau. Muito mau. E essa maldade é inerente à cabeça dos brasileiros, que negam, inclusive, a sua própria formação étnica, a sua própria raça. Esse problema é um problema muito sério. Eu vou deixar esse negócio da luta antirracista aqui no Brasil, porque é uma luta que minorias travam, mas que dificilmente estão vendo uma luz no túnel. Do fascismo. Olha, eu diria que a primeira coisa que nós temos que fazer é restabelecer a nossa capacidade organizativa. Nós temos que ter núcleos organizativos para criarmos, vou usar uma palavra também que é um pouco feia, células. Quer dizer, outros grupos. Um grupo cria outros grupos. Porque realmente no século XIX, quando eles usaram o termo célula, eles estavam se referindo a um processo de reprodução similar ao corpo humano, ou qualquer corpo animal. E um cria o seu similar. Né? E realmente nós não conseguimos ter um pensamento político organizado se nós não tivermos células vivas. Então nós temos que formar núcleos de debates profundos. E esse núcleo só vai existir se existir um programa, uma linha de pensamento. Nós escrevemos um trabalho, damos para aqueles núcleos discutirem. Eles formam outros núcleos, dão para discutir. E assim nós vamos mantendo uma consciência crítica viva. Porque não pode existir consciência social sem existir a consciência crítica individual. Todos os sistemas filosóficos foram criados em cima de uma crítica de um sistema anterior. Então que se produziu uma inovação lógica qualquer que permitiu reler todo o pensamento anterior de acordo com essa nova lógica. Todo sistema filosófico que aparece, ele traz pelo menos um componente lógico que não existia antes. Nós só vamos fazer isso se a gente tiver um grupo de debate, de pensamento. Qual é a nossa missão como professores universitários? Formar esses núcleos, escrever esses trabalhos, reunir os alunos para discutir isso, desenvolver a consciência crítica.
Esses núcleos de consciência crítica vão ser as células que mantêm vivo o processo de consciência social. Porque se a gente não defender uma política subjetiva de formação de consciência social, nós vamos retroagir para o nível bovino. Nós vamos ficar com a cabeça balançando assim, que nem aquelas vaquinhas de presépio, aquelas que a gente compra para as crianças, que eles não têm teleco na cabeça, e a vaquinha faz assim. Porque o que eles querem nos transformar, e estão nos transformando nisso. E a universidade, a maneira que eles têm de impedir a universidade de pensar e refletir, é tirar a verba. Eu falei profeticamente há 20 anos atrás, que se agora que eles estão dando as cotas, eles vão aproveitar, vão encher a universidade de negros e depois vão fechar a universidade. Vão matá-la. Porque eles não são estúpidos de mandar um tanque lá fechar cada universidade. Eles tiram o dinheiro, tiram as salas, tiram os laboratórios, ela morre sozinha. Nem aquele sujeito que vai tirar o diploma quer ir lá. Aí ele vai lá de vez em quando e no fim você dá o diploma para ele porque você não tem alternativa. Você, para receber nos 12 meses, tem que dar o diploma para ele no fim do ano. Senão você não recebe os seus 12 meses. Mas como é que você vai educar alguém sem sala, sem verba, sem alimentação, sem passagem de veículos, sem nada? Você não tem condição. Então o nosso problema é político. Nós temos que ter um movimento político, como foi o MNU, por exemplo, que leve palavras de ordem política para cada grupo de pessoas. E não é só um problema do negro, da mulher, da sociedade inteira. Nós temos que repolitizar a sociedade inteira, debater todas as questões. É possível uma sociedade melhor do que essa em que nós estamos vivendo? É o primeiro tópico. É justo um indivíduo ganhar 70% a mais do que o outro para fazer a mesma tarefa? Segundo tópico, tem que mobilizar as pessoas. E essas nossas mobilizações e conscientizações não podem ficar inscritas no marco da legalidade autorizada. Nós temos que protestar e protestar. Ah, mas você não pode protestar contra o governo do Partido dos Trabalhadores. Conversa fiada. Você não pode protestar porque o governador do PSDB ele é menos ruim do que um bolsonarista. Conversa fiada, é tudo a mesma coisa. Se não fosse a mesma coisa, eles não estavam jantando na mesma mesa. Não eram parentes entre si. Nós temos que ver quem eles são. Como dizem os suecos, os que vão à mesma praia são do mesmo barco viking. Esse que é o fato. Os caras estão na mesma praia. E o barco deles é diferente. Quem é que vai acreditar nisso? Eles saíram do mesmo barco, agora estão tudo pegando sol. Ai, e a gente, não, esse aqui é bom, esse é ruim, esse aqui não cospe na gente quando fala, esse não manda bater, esse manda bater mais, vamos ficar com o que bate menos. Enquanto nós estivermos nessa dialética, nós estamos ferrados. Eu acho que a primeira situação nossa é política, porque a ideologia é política, ideologia política. Não existe ideologia ideológica. Já dizia o Lenin. Não existe ideologia ideológica. Toda ideologia é política. Você vê uma pauta de reivindicações de interesse de um grupo social, ali é uma pauta política. E é aquilo que está em jogo. Ah, mas você vê como... Conversa, filho. Não existe comunismo fora de uma pauta de lucidez da situação concreta. Não existe utopia sem uma pauta de lucidez da situação concreta. Jargões não significam nada. Temos que analisar cada situação e nos organizarmos para cada situação. Não pode chegar um menino ou uma menina para a gente, eu sou negro e queria participar da luta, do movimento, e a gente explicar para ele que o movimento não é a luta. É a luta. Cara, você está aqui para assumir a responsabilidade da sua vida. Para você ter uma vida melhor. Para você não aceitar essas coisas que estão aí. Para desenvolver uma consciência crítica. E que literatura que eu vou dar para ele? Eu vou dar uma literatura crítica. O que não é crítico, eu vou levar para a minha sala de aula para aqui.
Alguns colegas meus dizem assim, olha, professor, é tão difícil, o aluno não quer saber de mais nada. Eu digo, filho, pega um livro, curso semestral, nós vamos ler esse livro aqui. Pega aquele livro, vamos ler esse livro aqui. Aí eu leio o primeiro parágrafo e estou com 2 exemplares, um está na minha mão, o outro está na mão da sala. Fulano, por favor, leia o segundo parágrafo. Bleu, 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 bleu. O que vocês acham disso? Discute o segundo parágrafo. Passa por de trás. Lê o terceiro parágrafo. Vamos rotineirizar o debate crítico das situações. Porque se nós não temos uma rotina de debater criticamente cada assunto, cada matéria que a gente ensina, nós estamos formando bobos felizes. O que a gente menos tem que se preocupar é com a nota. O que mais a gente tem que se preocupar é com a presença. Queremos o aluno presente, queremos participativo. Se o nível de participação dele é baixo, obriga ele a ler um parágrafo. Obriga o que traz ele a ler outro parágrafo. No fim do dia, você lê 30, 40 páginas com ele. Na aula seguinte, você vai ler outras 30 ou 40 páginas. E aí você vai comentar. Você lembra quando nós discutimos tal coisa assim, assim? Porque se a gente não desenvolver a consciência crítica do aluno, ele não vai desenvolver por si mesmo. Ainda mais que agora existe o vício da nota fácil. Quer dizer, o professor é o cara bonzinho que vai me aprovar. Porque ele descobriu que aumenta os custos da educação me reprovar. Então eu vou pegar esse diploma e com esse diploma não vou fazer nada, porque não serve para nada. Nós perdemos a oportunidade de construir um indivíduo crítico que aprendeu a pensar. Porque o nosso aluno ele tem que aprender a pensar. Então não adianta a gente criar um núcleo de estudos afro-brasileiros e não leva lá um texto do Nkrumah, não leva lá um texto do Samora Machel, não leva lá alguma coisa para a pessoa ler que contribua para a consciência crítica da pessoa. Consciência crítica. Por isso que o Paulo Freire é tão odiado por essa turma. Por isso que é tão odiado, porque é a consciência crítica. Eles não querem que a pessoa aprenda a pensar, a debater e a discutir. Ele quer que a pessoa fique sempre no mesmo nível de participação. Tanto mais passivo quanto melhor. E curiosidades. As informações que se trazem no curso, na sala de aula, para eles tem que ser curiosidades. Que nem a rede de satélite põe na televisão. Veja que vantagem extraordinária seria você usar a televisão para educar as pessoas. Veja quantos cursos educativos tem na televisão. Deve dar uns 6% do tempo da televisão. Estou sendo otimista. Daí para mim. Então nós temos que fazer esse trabalho. Temos que procurar na rede coisas que prestam, passar na sala de aula, depois marcar o debate. Vamos debater isso aqui. Cobrar o debate. Tem aquele aluno que não vai falar nada. Nós vamos anotando todos que falaram. Beltrano, você ainda não falou. 10 minutos para você opinar sobre isso. Ah, mas eu tenho dificuldade de falar. E você quer se formar? Quer levar um canudo daqui e não sabe, não quer nem falar. Por favor. Então nós temos que espicaçar as pessoas para elas irem atrás da consciência crítica. A consciência crítica é um coelhinho muito rápido que está sempre saltando na frente do aluno e o aluno correndo atrás. Mas não se esqueça que o símbolo do imperialismo é uma águia, não é um coelhinho. Nós somos o coelhinho, né? Bem, é muita coisa, Will, que dá para desdobrar do que você falou, de tudo que você disse, mas eu vou pegar aí um gancho para juntar aqui com a minha outra pergunta que estava guardada, exatamente pensando isso, né? Eu aprendi muito contigo nas nossas experiências lá na salinha, na USP, como que esse debate coletivo, de estudo coletivo, a discussão, eu sempre ficava com a orelhinha lá ligada, ouvindo você orientar os meus colegas, e você incentivou sempre muito a gente a estudar juntos, a debater juntos, né? E foi um aprendizado assim que para mim realmente
abriu, né? Eu cresci muito, aprendi muito e aprendo ainda. E a gente tenta fazer isso aqui no nosso grupinho de estudos das religiões, né? O LIER, esse laboratório interdisciplinar. Ultimamente nós estamos com a tarefa de tentar pensar de maneira mais organizada, mais sistemática o uso do materialismo histórico para estudar as religiões. E aí os trabalhos que você produziu sobre as religiões de matriz africana são referência muito importante para a gente. E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim, das possibilidades do uso do materialismo histórico para o estudo das religiões, nessa perspectiva crítica, nessa perspectiva de quebrar aí, né, as estruturas racistas, mas também da gente pensar uma outra qualidade na produção historiográfica que a gente pode ter usando... Então, num livro, você tem que discuti-lo, a necessidade dele haver se formado dentro da situação histórico concreta da luta de classes na sociedade. Como a partir de 1750, os filósofos se viram abraços com a necessidade de educar massas de milhões por causa do desenvolvimento urbano, e esses milhões tomarem a história nas suas próprias mãos. Porque até 1750, o mundo era dominado por famílias. Algumas famílias que monopolizavam a educação, sabiam, por exemplo, distinguir ou fazer um mapa do território que eles tinham, ou distinguir, fazer as fronteiras de uma fazenda. A maioria da população não sabia isso. Não tinha noção de espaço. Consequentemente, se você não tem noção de espaço, é muito difícil você saber que importância você tem. Agora, qual é o problema dos intelectuais iluministas? Eles chegaram a um momento que eles pensaram assim: como é que se pode levar uma lamparina, uma luz, por isso que eles são iluministas, uma luz à cabeça dessa pessoa portadora de ignorância? Eles se colocaram no plano do desenvolvimento da consciência crítica. E começaram a elaborar, trabalhar temas e categorias que eles desenvolveram e que produziram o liberalismo, o democratismo, e dentro do democratismo, por fim, se produziu o materialismo histórico e o materialismo dialético. Né? O Hegel, o Fichte, o Schelling, o Feuerbach, o Marx, o Engels, eles são resultados de um processo de desenvolvimento da consciência crítica numa região do mundo. Essa formulação que eles fizeram é o ponto de partida de uma compreensão do mundo, a qual continua se renovando a cada geração de pensadores, mas somente pensadores que têm uma visão crítica. Por exemplo, se você vê os filósofos gregos anteriores a Aristóteles, Platão, etc., eles desenvolvem uma filosofia que existia no Egito Antigo, na Mesopotâmia, existia na Fenícia, e em grande parte tinha sido elaborado na Índia, da Índia foi para o Irã, do Irã veio para esses outros povos. Então, eles desenvolviam respostas. Por exemplo, o que é o Sol? O Sol é uma pedra que pegou fogo no céu. É uma pedra. Essa é uma definição verdadeira e ao mesmo tempo é falsa. Todas as definições que nós podemos dar são verdadeiras. Eles são um produto do alcance do nosso entendimento. E são falsas, porque evidentemente não responde à necessidade do entendimento. Só responde à nossa compreensão infantil. Então, a origem da ciência significa que tudo o que é, não é. Isso já é um tipo de lógica que nasceu na antiguidade sob a forma de uma lógica dialética, de uma compreensão dialética. Nós só podemos explicar isso para os alunos preparando e dando uma aula da evolução filosófica ao longo da história, antes de chegarmos ao materialismo histórico. Quando chegamos ao materialismo histórico, nós temos que ter passado por aqueles filósofos que desenvolveram os fundamentos lógicos do materialismo histórico. Aí quando você explicar o materialismo histórico para ele, aluno, entende. Ele entende, vai reter uma parte. Aí você dá o manual para ele.
Porque se você der uma nota e dizer, você tem que estudar isso aqui, não vai entender. Na origem de toda percepção crítica, existe uma aula brilhante que foi dada. E essa aula tem que ser dada pelo professor. O professor tem que preparar essa aula. Vocês têm que recorrer àqueles filósofos marxistas, pensadores dos anos 40, 50, que é quando eles discutiam esses temas. Hoje em dia não tem mais. Porque o bombardeio em cima do marxismo é tão grande que existem marxistas, mas não existe marxismo. Eles extirparam o marxismo da face da terra. Mas o marxismo, ele abre um caminho ao entendimento crítico da vida. Então nós temos que ir até a filosofia crítica, pegar esses pensadores da filosofia crítica, reconstituir o processo de formação dessas categorias e explicar para os alunos. O aluno aí volta para te perguntar outra coisa. Porque ele leu algo que não está no livro. Ele entendeu algo que não está no livro. E aí você vai ler junto com ele as categorias, explicar porque são categorias. Porque ele precisa daquilo para escrever corretamente, escrever bem. Quer dizer, qual é o nosso processo? A nossa tarefa é formar intelectuais. Se você dá aula 1 ano para um aluno e ele não se transforma em intelectual, ele tem que estar mais próximo de se transformar do que quando você começou a dar aula para ele. Do contrário, você não deu aula corretamente para ele. Você deu aula por um método burocrático qualquer, jogando a matéria em cima dele e dando aquilo como um fato acabado. Principalmente na ciência social, psicologia, etc., não podemos dar como um fato acabado. E nós temos que explicar para ele que o pensamento só existe no pensador. Nenhum pensamento congelado é pensamento. O pensamento só existe no pensador. Então vamos ver esse pensador aqui. Como é que eu posso explicar a economia política do ponto de vista de Caldor sem ser lendo os livros de Caldor? Mas para eu ler o livro do Caldor, eu tenho que ter um conhecimento de economia política anterior para poder entender o livro do Caldor. Então, esse esforço a gente tem que fazer. Agora, nós fazemos muito melhor, diz um manual soviético de pedagogia que eu li há 50 anos atrás, partindo das seguintes premissas. O estudo é individual. Eu tenho que estudar. Segundo, o debate é coletivo. Ao estudo se segue debate. E ao debate se segue novo estudo. São os 2 passos que você dá. Nós somos, no momento, pesquisadores. Nós vamos pegar os livros, fichar os livros, tentar entender e compreender. Em seguida, nós somos professores. Nós vamos pegar aquilo e passar para os alunos. Passado, nós somos de novo pesquisadores. Temos que pesquisar outra coisa para passar em seguida. E a nossa vida vai por dentro disso todo o tempo. E só no debate coletivo é que o conhecimento desperta. Porque o conhecimento é a interação de um cérebro que não sabe com um cérebro que sabe. Você sabe, você vai inculcar nele os caminhos lógicos de perceber aquilo que você está ensinando. Não é uma coisa burocrática. Olha, você... É como, por exemplo, você não pode ter um centro espírita em que só você receba o espírito. Os outros não recebem nada. Tem um momento que a sua fagulha incendeia o outro também. Ah, mas por que é? Essa é outra discussão. Mas todos os processos são processos ignativos, de incendiamento. Você tem a centelha e a centelha passa para o outro. O Bertrand Russell dizia que ele às vezes trabalhava um mês inteiro sem perceber coisa nenhuma. Mas às vezes, de repente, ele entendia alguma coisa que ele não tinha entendido um mês inteiro. E é assim. De repente nós entendemos alguma coisa e temos a obrigação de pegar aquela fagulhazinha, guardá-la numa vela, multiplicá-la e passar para os outros. Ou seja, o que esse professor
é transformar os seus alunos em intelectuais. Não é aprovar eles da primeira, segunda para terceira para... Porque se você se desperta nele a atitude de aprender, você já formou ele. Ele vai pela vida fora, pode até tomar uma direção que não é a sua, não tem importância. Se ele está usando a cabeça, é interessante. Agora, não vamos deixá-los não usar a cabeça. Essa parte aqui, quando eles entram em sala, essa parte é nossa. Vamos tomar isso dele. Encarar a casa concreto, usar a metodologia do materialismo histórico num tema que é importante do Brasil, que é o estudo das religiões. Então, eu iria para 2 pontos. Primeiro, a teoria mais rica da estrutura da sociedade que eu acho que nós temos é a teoria marxista. Então, nós temos que, naquele capítulo do materialismo histórico, nos concentrarmos no discurso sobre a estrutura social. E é claro que esse discurso sempre vai ser concreto. Nós vamos ter que reler a estrutura social nos clássicos da sociologia. Nós vamos ter que ler não só o que Marx e Engels pensam sobre a estrutura social, nós vamos ter que pegar aqueles que foram atingidos por essa teoria do Marx e Engels, como, por exemplo, Max Weber, né, como o Emile Durkheim, né, e lermos o que eles pensam dessa estrutura da sociedade e passar a limpo essa compreensão para usarmos o arcabouço que daí retiramos para fazer uma análise da estrutura da sociedade brasileira e ver o lugar que a religião ocupa nessa estrutura da sociedade brasileira. Então, eu diria que a categoria mais importante do materialismo histórico para a situação do estudo da religião no Brasil, primeiro é o conceito de estrutura social. E a categoria em seguida, que é importante também, eu diria que é quase tão importante, ou às vezes, dependendo do ponto que a gente está, até mais importante, é o problema da consciência social. Porque o marxismo ele tem uma teoria da consciência social que não se reduz a uma espécie de psicologia individual ou uma reflexão filosófica sobre a psicologia individual e chamar essa reflexão filosófica de psicologia social. Não. O marxismo ele tenta criar uma teoria da consciência social que é uma teoria orgânica. O que eu quero dizer com teoria orgânica? É que não é apenas a questão fundamental da filosofia, a questão da relação entre o pensamento e o ser, entre aquilo que os antigos chamam de o espírito e a natureza, a consciência e a matéria. Não é apenas isso. É que o marxismo tirou daí uma definição de consciência, que a consciência é um construído coletivo. Cada cérebro produz uma parte desse movimento da consciência durante o processo de experiência histórica desse indivíduo. Mas o conjunto desses cérebros que estão em uma determinada cultura ou sociedade, pensando a sociedade, pensando as suas experiências, deixa informações que são utilizadas pelos outros cérebros a cada geração e vão se acumulando numa estrutura de conhecimento cultural e social que é a consciência. Então, a consciência individual, ela é a origem da consciência social, mas a partir de um certo ponto do crescimento da consciência social, a consciência social é que produz as consciências individuais. Por exemplo, uma criança, no momento que ela nasce, ela já começa a assimilar a cultura e a consciência existentes na sociedade vigente. Eu quase que concordaria com aquela dos neocantianos de que a consciência social existe fora da cabeça das pessoas como uma espécie de tecido, de rede cultural, e o indivíduo apenas se anteniza nessa rede. Eu diria que o conceito marxista é bem parecido com esse conceito neokantiano, só que ele é mais
mais pesado ainda que o conceito neokantiano. Quer dizer, nós não podemos pensar, no entendimento do marxismo, não podemos pensar nenhum problema social e nenhuma percepção social fora do contexto histórico-social em que nós estamos inseridos. Nós não conseguimos entender. Se nós formulássemos isso exclusivamente a partir dos nossos próprios cérebros individuais, nós produziríamos uma linguagem não compreensível. Então, nós estamos sempre encarando o problema da consciência, não é só na história da filosofia, mas é na estrutura social. Então, essa categoria consciência, ela vai se correlacionar com aquela outra categoria que eu citei antes, a estrutura social. São as duas categorias do materialismo histórico mais importantes para serem pensadas, refletidas e analisadas. E, evidentemente, esse processo passa por uma compreensão filosófica, que é o que se pensou na Índia, o que se pensou no Irã antigo, o que se pensou na filosofia antiga da China, na filosofia dos gregos antigos, não é? Até chegarmos no pensamento medieval, moderno, Spinoza, enfrentarmos tudo isso, Descartes, e daí fazermos as nossas reflexões dentro do iluminismo francês e inglês, e chegarmos, por fim, né, à reflexão filosófica de Marx e Engels, Fichte, Hegel, né, Schelling. E esse processo filosófico é a antessala de uma retomada no plano da psicologia social e da psicologia no sentido biológico, né, da química do cérebro, a química do funcionamento social, que vem do cérebro. E conseguimos ver isso como não só a origem da consciência, mas passando pela teoria do reflexo, que essa teoria do reflexo nos dá uma compreensão como funciona a cabeça de cada indivíduo, nós chegarmos a entender que somos parte dos organismos mais desenvolvidos que existem na face da Terra, e, portanto, a teoria do reflexo em nós é muito complexa e, portanto, ela está vinculada a essa compreensão que nós podemos ter da consciência individual e da consciência social. A natureza ideal da consciência, ela precisa concentrar a atenção, né, e se definir como percepção material. Quer dizer, nós somos matéria historicamente constituída. E nós, evidentemente, essas categorias todas que o materialismo histórico produz, procuram fazer os elos das formas do pensamento abstrato de cada indivíduo com a vigência histórica, numa época histórica, das ideias e das compreensões sociais, que se manifestam como ideologia social e ideologia política dentro de dada estrutura social, e não de outra estrutura social. Então, o avanço sensorial do homem não se separa da sua formação cultural e da sua estruturação de uma cultura nas condições pedidas de dada estrutura social. Essa é uma, digamos assim, um acréscimo, né? A seleção dessas duas categorias do materialismo histórico como elementos centrais da nossa reflexão para podermos abordar um tema como a religião. Como a religião, que é uma ideologia social, ela se constitui historicamente e pode permanecer para além das estruturas materiais que propiciaram o seu surgimento ou desdobramento. Essa é a primeira pergunta que nós iríamos fazer desse ponto de vista da categoria do materialismo histórico. É claro que a gente tem que ler Joseph Campbell, nós temos que ler, né, todos esses autores que contribuíram, né, para a formação da nossa compreensão da filosofia como um procedimento revolucionário e como isso se implanta na cabeça das diferentes pessoas, né? Temos que ler Philippe Pinhard, Jocelyn Streich-Bernard, todos esses grandes produtores de teoria da nossa época histórica, né? Eles são parte desse nosso entendimento. Temos que ler também os clássicos, tipo a formação da psicanálise, Karen Horney, temos que ler Jung, né? A gente
Freud, não, tal. Psicanálise, por exemplo, eu acho que ela faz um enlace muito importante do ponto de vista de ser uma dialética compreensiva com a análise da estrutura social no plano do comportamento individual, que se torna comportamento social. Isso aí nos leva, evidentemente, ao conceito de objetividade, objetivismo, objeto, etc. Aquelas análises junguianas sobre a lembrança direta, a lembrança indireta, o exercício da memória, como o estudo se produz no plano do indivíduo, mas como tudo isso é uma forma social que se manifesta na cabeça dos indivíduos, e evidentemente não são as coisas apenas inventadas da cabeça de cada indivíduo que explicam as invenções da cabeça desse indivíduo, mas são as coisas socialmente herdadas por cada indivíduo no processo da utilização da sua compreensão e da sua memória, né? Então, aí nós teríamos que apelar também, eu acho importante apelar, para a compreensão junguiana, né? Eu acho que a psicanálise enriquece a análise marxista do indivíduo, né? Porque ela é uma dialética cultural que faz uma interpretação do indivíduo fora do equipamento biológico dele. Não nega as necessidades químicas do funcionamento do cérebro, nem a vantagem química que vem da psiquiatria, de você poder tratar a cabeça da pessoa, né? As deformações criadas na vida social, a neurose, tudo isso que já foi analisado por inúmeros especialistas, né? Como Henry Stock, Sullivan, o Eric Fromm, que também falou com Karen Horney também, a própria Karen Horney, Alfred Adler e tantos outros. Não só a teoria posta culturalmente no plano médico, mas também a cultura posta como conhecimento químico, fisiológico do funcionamento cerebral e a percepção de quais são esses hormônios que manifestam determinados funcionamentos e que permitem produzir determinadas compreensões de mundo. E a interferência química nessas compreensões de mundo que os remédios contemporâneos trazem. Então, as duas coisas não se opõem. A psicanálise analisa a cultura e nós temos também uma análise biológica. Voltando àquele ponto, no meu tempo, a gente lia uma lista de autores marxistas, inclusive da Escola de Frankfurt, para formar uma visão da luta que existia entre as diferentes correntes marxistas quanto ao materialismo histórico. Algumas correntes do marxismo aceitam a dialética como método de argumentação, algo assim tipo Platão e Aristóteles, mas não como uma lógica independente, tipo Hegel ou Marx. Naquela época, entre 1958 e 1964, havia muita discussão na esquerda brasileira sobre o lugar do materialismo histórico e havia também vários posicionamentos. Na minha formação, o povo com que eu andava ali, nós éramos do PCB. Em geral, nós combinávamos duas vertentes dentro do partido. Uma era o marxismo soviético, e se lia Konstantinov, Kozinin, Yudin e outros no processo de formação. E a outra, a gente lia o pessoal do Lukács da Escola de Frankfurt. Ambas as correntes andavam juntos nisso no trabalho de educação. Eu me lembro que eu era um tanto refratário e li também os 4 volumes das Obras Escolhidas do Mal, li Gramsci, que me emprestaram, etc. Em 1960, 1961, eu andei lá na Filô fazendo todos os cursos de filosofia que eram mais fáceis, estavam mais à mão. E no ISEB também. O Vieira Pinto, o Rolando Corbusier, os professores assim mais cotados que a gente tinha. Fiz também um curso de História da Ciência, do que participou o companheiro lá, que eu estou me esquecendo do nome dele agora. Isso ajudou bastante na formação da gente naquela época. Eu consegui, inclusive, assimilar uma teoria que me podia fazer minhas próprias análises, escrever meus papers, etc.
naquela época nós conseguíamos manter 3 tipos de coletivos que são considerados importantes pela lógica marxista. Um coletivo de estudos, um coletivo de debate e discussão e coletivo de redação. Essa ideia do coletivo de redação é que eu tentei passar para vocês nesse começo de conversa. Como eu disse então, era muito importante ler pessoas que hoje são pouco conhecidas, como Alfred Adler, Karen Horney, Erich Fromm, o próprio Nelson Werneck Sodré, Lukács, Elídio Gortari e todos aqueles manuais que na época eram correntes. Hoje há outros, a maioria está em português ou em castelhano, são escritos por aqui mesmo e tudo. Lembro que li do Alfred Adler aquele livro A Ciência da Natureza Humana. Da Karen Horney, li umas 4 vezes cada um desses livros aqui que eu vou citar, porque eu participava de grupos de discussão e tinha que ler o livro para ir para o grupo de discussão. Novos Rumos da Psicanálise, o livro dela, A Personalidade Neurótica do Nosso Tempo, Conheça-se a Si Mesmo. Do Erich Fromm eu li o Análise do Homem, A Revolução da Esperança, A Psicanálise da Sociedade Contemporânea. E do Elídio Gortari, que era muito prestigiado pelo Vieira Pinto, eu li Introdução à Lógica Dialética, que é um livro muito importante, porque tenta fazer uma ponte entre a dialética como método e a lógica formal. E li também o livro A Metodologia, que é muito bom para a gente que faz pesquisa, que trabalha, etc. Eram textos formativos daquela época, né? Os intelectuais de esquerda, não só no México, mas em toda a América Latina, eu penso assim. Naquela época também nós dávamos muita importância aos cadernos da dialética do Lenin, que a gente tinha em castelhano, hoje existe em português. E depois de ler o caderno do Lenin, a gente estudava o Ernst Bloch, aquele livro O Pensamento do Hegel. Ernst Bloch. Né? Líamos também o Roger Garrodi, isso levava ao Jean-Paul Sartre, e tudo que a gente agarrava ali a gente lia, como vocês fazem hoje também. Não tinha muita coisa em português como vocês têm hoje. A maioria das coisas que a gente tinha era em espanhol, francês e inglês. E eu me lembro que lendo por exemplo, o Ernst Bloch, a gente fazia aqueles debates na parte de filosofia e discutíamos a metodologia da história do Hegel, que a gente chama em geral de filosofia da história, mas é uma metodologia, né? A filosofia do direito dele, a vontade geral, a filosofia da arte, né? A religião, que é importante para vocês, pelo menos, ler esse capítulo da filosofia da religião do Ernst Bloch, no livro Pensamento do Hegel. Seria uma coisa interessante. E a gente lia também Kierkegaard, Schelling, Feuerbach, a dialética canticada do Hegel, quando Marx faz a crítica, lá na filosofia do direito do que Marx faz a crítica, e a formação do novo materialismo, e deixar mais ou menos aquela visão idealista objetiva do Hegel para trás. Né? Hoje vocês teriam o Alexandre Sheptulin, que eu também citei para vocês, que é muito importante como livro, assim, né? Porque tem aquela parte que ele faz uma discussão das categorias, problema da correlação das categorias da dialética, matéria e consciência, quer dizer, a teoria marxista de que a consciência é um derivado da matéria, ou até é uma manifestação, a inteligência é uma manifestação química, né? E eu também falei atrás para vocês na importância de desenvolver-se uma teoria da consciência como um fenômeno acumulativo, que não era só uma virtude, digamos assim, dos kantianos fazer isso, mas que os marxistas também tinham, no meu tempo, essa preocupação de ver a consciência como um processo acumulativo, processo esse que vai de geração em geração se tornando mais complexo. E a pessoa, ela não é uma pessoa sozinha, isolada, que esteja formando a sua consciência sozinha. Aquela consciência é formada num coletivo, que é o coletivo onde as pessoas todas vivem. Eu insisti na ideia
desse processo de se definir antes da partida, assim, o que é a religião. A religião, para os marxistas, ele é a ciência que deixou de ser ciência, porque o conhecimento que a gente tem ou adquire, a gente vai adquirindo aos poucos. E esse conhecimento que a gente vai adquirindo aos poucos, ele se acumula, ora como conhecimento pessoal e logo como parte daquele coletivo que a gente vive e que faz parte. E dali se transmite para outros coletivos. E o avanço mais importante, que distingue mais a maneira de pensar do homem, talvez da maneira de pensar da maioria dos animais, eu creio que a baleia, o golfinho, os macacos também têm essa propriedade que o homem tem, aparentemente menos desenvolvida, é a capacidade de se comunicar mutuamente. Isso a gente faz através da linguagem ou através de sinalizações, que são também um tipo de linguagem, né? Então, esses animais mais avançados, assim, mais complexos, eles se comunicam não só telepaticamente, como as formigas, mas se comunicam pela voz. E talvez até essa comunicação pela voz leve a deficiências telepáticas. Por exemplo, o homem, evidentemente, ele sintoniza uma cabeça com a outra. Mas nós não sabemos fazer isso muito bem hoje em dia. Por quê? Porque nós temos a linguagem verbal e a gente fala para chuchu, como eu estou falando agora, e não diz muita coisa, mas isso faz parte desse processo acumulativo do conhecimento. E esse processo de acumular o conhecimento, eu dizia para vocês, ele surge com ciência quando o homem pode sistematizar isso. Ele cria um conhecimento, junta com outro, junta com outro, junta com outro, isso vai formando ativos, bibliotecas na cabeça das pessoas ou no coletivo, um dado coletivo que vive, uma aldeia, uma cidade ou até um povo inteiro. E esse coletivo que pensa, tudo que ele pensa é formativo cientificamente do conhecimento. Mas quando se formam as camadas de sacerdotes nas sociedades, com aqueles templos, quer dizer, quando a cidade evolui e surge uma divisão de trabalho mais complexa, alguns indivíduos se apropriam do processo de pensar a sociedade. Esses primeiros sociólogos, em geral, são os padres daquele tempo, aqueles sacerdotes. E eles usam o conhecimento de crença do coletivo, que é a religião. O conhecimento, quando vira crença, ele é a religião. Ele usa isso usa a ciência nova para fortalecer a ciência velha, que existe agora sob a forma de religião. Então, por exemplo, no Egito Antigo, na Babilônia Antiga, eles observavam a estrela Sírius e a influência que ela tem sobre o movimento das cheias dos rios e faziam uma previsão de quando o rio ia encher geometricamente. Essa previsão que eles faziam, a partir de uma teoria da órbita terrestre, né, o cenário, aquilo que a gente chama de a esfera terrestre, quer dizer, nós idealizamos uma esfera com a Terra dentro. E essa Terra dentro dessa esfera, as pequenas diferenças são deixadas de lado. Então há um pequeno erro nisso. E a gente pode tratar geometricamente como esfera a Terra, que não é tão esférica assim, que tem uma certa deformação. Ela é um corpo real, ela não é um corpo imaginário. Então essa esfera terrestre, ela permite fazer cálculos geométricos, trigonométricos, etc. E os antigos, descobrindo esses cálculos, que eles faziam a partir de experiências, coisas empíricas, e acumulando aproximações, eles aplicavam isso na previsão, por exemplo, da cheia do rio Nilo, ou lá do Tigre, Éufrates, etc., e atribuíam a uma informação que um Deus qualquer, Deus A, B ou C, dava para ele, e ele comunicava à multidão. Por quê? Porque em vez de ser um conhecimento, digamos, obtido, praticamente, ele atribuía aquilo um conhecimento eterno. E atribuía a si próprio o indivíduo que podia falar com Deus, que podia lhe dar aquele atributo, aquele conhecimento. E as massas, vendo os rios encherem, etc., como foi previsto, acreditavam nos sacerdotes e acreditavam mais ainda naquelas formulações da religião mais antiga, né? Vocês sabem, por exemplo, que a nossa Bíblia judaica, que a gente cultiva aí, ela é um documento
que é uma síntese, um resumo do conhecimento da ciência da Índia, da Mesopotâmia, do Egito Antigo. Ela é grande parte copiada dos livros dos sumérios, dos egípcios, aquele livro dos mortos dos egípcios, que era um objeto, vamos dizer, a Bíblia dos egípcios, virou um objeto de comércio. Ele era comerciado pelos sacerdotes para as pessoas que queriam conhecer o caminho da salvação. O caminho da salvação não estava na vida terrena. Você podia levar a vida mais corrupta e maluca que fosse. Mas quando você fosse morrer, você tinha que levar uma cópia do livro dos mortos, que permitiria você chegar até onde você poderia ir, que era a salvação da sua alma. E vendiam também uma série de objetos encantados, como aqueles caravelhos de ouro, de que fala o Jung, né? Tudo isso está posto como objeto mercantil, por uma classe sacerdotal que são mercadores, mas usando as crenças religiosas do passado. Outra coisa importante a entender da religião também é que esse medo de uma outra vida, que é um medo, digamos, natural, porque o homem é um animal que nasceu desprotegido num ambiente hostil, e quanto mais ele luta contra as forças da natureza, mais medo ele sente. E ele vai criando uma rotina através do trabalho que permite a ele, pelo menos, manejar num certo grau a natureza. Você vê que hoje a gente vive numa cidade grande, mas quando tem uma chuva, um enchente, tem gente que morre afogada e tudo. Imagine isso há 2.000 anos atrás, ou 10.000 anos atrás, 15.000 anos atrás, né? Lá quando se constituíram as primeiras cidades, são entre 15.000 a.C. e 6.000 a.C. Então, nessa época, o indivíduo não tinha um deus só, ele tinha 20, 30 deuses, cada um para proteger contra uma coisa. Um protegia contra o jacaré, o outro contra a chuva, o outro contra o raio. E ele tinha que pagar tributo para esses todos para o templo. O templo passou a ser o centro do comércio, a mercantilização entrou na sociedade pela religião. E por isso a religião se tornou, digamos assim, um objeto mundano. Ela, além de ter sido criada pelas pessoas, o que a torna mundana, ela se tornou mais mundana quando se tornou a fonte do comércio, do principal comércio. Então ele tem que ter esse entendimento de que os corpos sacerdotais comercializam o segredo, e o segredo é, às vezes, desvendado pelo conhecimento científico da época, mas não é apresentado como um desvendamento do conhecimento científico. Ele é deixado viver como algo, digamos assim, que se coloca no plano do absurdo. E as pessoas têm o medo, elas compram essas soluções e vivem com essas soluções compradas, como no livro dos mortos, ou até um comportamento que se torna exterior. Ele não é só vendido para depois que a pessoa morreu, como no Antigo Egito, que é muito mais inteligente vender para depois que a pessoa morreu. A pessoa pode viver em todos os vícios, porque os vícios são produzidos pelas pessoas, que são animais no fundo. Não só isso, como trazem, à medida que a sociedade se torna mais complexa, e tem que existir um arremedo de liberdade para o indivíduo desempenhar as tarefas, isso é trazido para a vida social. Então o comportamento pós-mortem passa a ser cobrado pós-vida, para você ganhar um direito pós-mortem à salvação. Então o mundo de pós-morte se torna um mundo paralisado, metafisicado, e o mundo que a gente vive se torna a fonte da paralisia do mundo pós-mortem. Invertem-se as coisas num certo momento do desenvolvimento da religião. E esse certo momento é o crescimento das cidades. Quando as cidades crescem, a divisão do trabalho avança, e requer mais disciplina no processo de trabalho, então a religião é trazida para o processo de trabalho. E ela não é só comercializada, como ela cria as regras da vida social, criando uma moral coletiva e permitindo até se desdobrar dessa moral coletiva a ética, que é uma parte de moral individual e que é uma moral de escolha, uma moral de construção. Não é uma moral de prática socialmente exigida, como é a moralidade em geral, né? Então nós temos que distinguir essas coisas bem, porque o processo do avanço da consciência passa dessa discussão prática na vida de cada pessoa e do coletivo entre a religião, que é a antiga ciência,
e a nova religião, que é produzida gradativamente pelo conhecimento científico. E o conhecimento científico, que está de fora disso tudo, mas que cede uma série de preceitos para as novas religiões que se formam através da moralidade pública. Então esse enganchamento, velha ciência, religião, nova ciência, nova religião e ciência atual, esse engajamento sempre existe, essa luta entre essas coisas. E o velho conhecimento, ele se torna a fonte ou a consolidação dos preceitos religiosos. As pessoas acreditam porque pensam que a explicação científica do mundo é a que está na religião, quando foi a que está na religião. Já se criou uma nova ciência que está superando aquilo e que amanhã, ou pelo menos em parte, vai se tornar em ciência também. Giordano Bruno foi acusado porque dizia que existiam vários mundos e foi executado. E hoje a igreja que o executou diz que existem vários mundos, só que é 400, 500 anos depois do Giordano Bruno. Então vocês vejam como o conhecimento, à medida que ele se torna popular, ele tende a degenerar da ciência para a crença, né? Então, estudando assim o texto desses manuais antigos, esses livros, a gente vai passar da lógica para a estrutura do conhecimento, para as leis dialéticas, para as funções lógicas, para a teoria da inferência, as categorias do conhecimento e elementos do método científico, para podermos trabalhar hoje em dia com o dito método científico. E, evidentemente, que uma grande parte da vida social nega valor ao método dialético, mas o pessoal de esquerda não, né? A esquerda ainda trabalha com a dialética. E eu, quando digo ainda, é porque a dialética não é ensinada na universidade, a dialética é bombardeada de todo jeito, é como o marxismo, né? O marxismo, eu até disse para vocês, hoje não existe mais marxismo, existem marxismos, várias teorias do marxismo, e existem marxistas. Nós não temos mais um marxismo, não tem uma unidade marxista assim, né? Mas a dialética, estudando a identidade e a diferença, a oposição e contradição, explicando qual é o método dialético que vem desde digamos, do século XVIII, né? O processo de mediação das coisas, a dialética do abstrato do concreto, qualidade e quantidade, totalidade, uno, múltiplo, teoria e prática, ela é muito importante do processo de raciocínio e explica, se você quiser ir mais longe, explica grande parte da física contemporânea, né? A física aplicada à astronomia, se você observar bem, ela é profundamente dialética. Ela não tem nada de uma física assim formal, uma física que se enquadrasse, digamos, nos princípios newtonianos. Ela evoluiu daquela explicação newtoniana, que é um dado nível de conhecimento e de solução dos problemas que a gente tinha lá no século XVIII, XVII, XVIII. A gente caminhava daquela física formal, que via a exterioridade dos fenômenos, e hoje nós chegamos a uma física que tem a física quântica, que tem a teoria da relatividade, e que terá que produzir um caminho entre essa contradição entre a teoria da relatividade, que é uma teoria que vem da gravidade, né? da lei da gravidade, e, portanto, que supõe a tal existência de um corpúsculo que teria que ser o graviton, que nunca foi observado, mas para que haja aquele comportamento no universo, tem que existir o graviton. E, por outro lado, nós vemos as micropartículas que se desaparecem aqui, reaparecem ali, ou seja, que do ponto de vista do nosso entendimento dimensional, estão em duas dimensões ao mesmo tempo. Essa multiplicidade de dimensões demonstra que a matéria é eletricidade em movimento, ou até, estou dizendo, um pleonasmo, porque por ser movimento ela é tempo, por ser tempo é eletricidade, por ser eletricidade ela é indução eletromagnética, etc, etc. Mas nós não sabemos detalhar isso por dentro ainda, mas é evidente que isso confirma a teoria dialética de que uma coisa é o contrário dela mesma. Obrigado, desculpe
tantos cortes e tantos pedacinhos que isso ficou, mas acho que mais ou menos chegamos a um ponto de conclusão e de acordo. Obrigado e desculpe aí. Tchau. Este foi o terceiro episódio do nosso podcast Palmares FM, uma realização do curso de História da UFAL, CPDIS, Revista Crítica Histórica e do Programa de Pós-Graduação em História da UFAL, em parceria com o NEABI. Esperamos vocês nos próximos episódios. Axé!